Quem foi Zélio Fernandino de Moraes? Conhecido como o fundador da Umbanda ou não fundador. Quer saber a história desse homem? Vem saber com a gente. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais um Doutrinando. E essa semana que nós comemoramos a fundação da Umbanda, e hoje um assunto extremamente polêmico, falar da fundação da Umbanda, mas para muitas casas no dia 15 de novembro de 1908 foi fundada, e nessa semana é feita a Semana da Umbanda. Em especial, essa semana nós vamos contar a história de quem foi o Zélio Fernandino de Moraes, muito além do que você já deve ter ouvido falar. Mas antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que isso ajuda o nosso canal a crescer, e compartilha. E aí eu vou fazer um pedido para você. Coloca aqui nos comentários a sua visão da Umbanda, a sua visão da fundação, a sua visão do Zélio. Porque enquanto a gente não dialogar sobre isso e não entender, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Aliás, tem muito mito, tem muita lenda e tem muita falácia que você não tem a mínima ideia que aconteceu, e a gente vai tentar explicar hoje nesse Doutrinando. A primeira coisa que a gente precisa falar é que o Zélio Fernandino de Moraes nasceu no dia 10 de abril de 1891, tá? E isso faz dele um ariano, né? Um homem de guerras, um homem desbravador, né? Se a gente fosse falar, regido por Marte, um planeta que é até ligado a Ogum ligado a São Jorge, que aliás, provavelmente, seja o orixá de coroa do Zélio, até mesmo porque ele era muito devoto de São Jorge, como um bom carioca, era muito devoto e viveu a sua vida inteira muito devoto, fazia uma festa para São Jorge, uma festa para Ogum muito grande, aliás, a maior festa feita dentro da casa dele, e era este grande ariano. O Zélio, ele nasce numa família bem tradicional, ali em Neves, né, naquela região no Rio de Janeiro, e ele vem de uma família católica, pais católicos, mas aquele famoso católico brasileiro, o católico não muito praticante, né? Aquele católico que tem um pezinho na macumba, aquele que vai de vez em quando nos terreiros ou nos centros. Então nós sabemos que a família do Zélio, por mais que fosse católica, tinha uma certa afeição à espiritualidade, mas não eram frequentadores. Quando o Zélio completa 17 anos, ele decide ir para a Marinha, isso influenciado pela sua família, seu pai era militar, e ele resolve ir para a Marinha, que é uma coisa muito comum. Às vezes, se você não é do Rio de Janeiro, não está tão habituado, mas a Marinha, né, é uma força muito forte dentro do Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro, até mesmo na cidade do Rio de Janeiro, e existe muitos jovens que gostam da Marinha, né? É um lugar onde realmente tem muito marinheiro. Então era uma vontade do jovem Zélio com 17 anos, mas ele acaba sendo acometido por uma doença. O Zélio, ele acaba sendo diagnosticado com uma paralisia, ele fica no hospital alguns dias, e essa paralisia ninguém sabia o que acontecia. E aí vários médicos fazem vários exames, ele tem 17 anos na época, e ninguém descobre que bendita paralisia era essa. E ele tinha tio que era padre, então padres, outras pessoas foram levadas para tentar achar a cura espiritual, já que não era física a paralisia do Zélio. E aí é levado, a sua família leva o Zélio em vários lugares. Existe uma questão que provavelmente levaram até mesmo num centro que já fazia o culto parecido com o que a gente tem de Umbanda, né? Porque existe uma história que ele foi levado para um preto velho chamado Pai Antônio, já curar ele, mas não houve a cura. E ele internado, um belo dia, ele incorpora um espírito dentro do hospital, e esse espírito fala para as pessoas: fiquem tranquilos, amanhã ele irá andar, amanhã a paralisia dele acaba. E é realmente isso que acontece.
E isso é no dia 15 de novembro de 1908. Nesse dia, o Zélio acorda andando, então ele tem aquilo como um milagre. E a sua família resolve, então, levá-lo, até mesmo como uma forma de agradecimento, porque isso já tinha sido dito, que o problema dele era espiritual, resolvem levar ele na Federação Espírita do Rio de Janeiro, que então ficava em Niterói. Tá? E aqui a gente precisa fazer um recorte bem importante da Federação Espírita. A Federação Espírita do Rio de Janeiro, que ficava em Niterói, era a Federação Espírita do Rio de Janeiro como um todo. Né? Não era a Federação Espírita de Niterói, era a Federação Espírita do Rio de Janeiro. E essa Federação Espírita, ela foi a primeira Federação Espírita a existir no mundo fora da França. Foi a primeira federação a existir fora, então foi a primeira do Brasil. Federação Espírita essa que teria sido fundada alguns anos antes e que até pouco tempo atrás o presidente era o próprio Bezerra de Menezes, que a gente já ouviu falar. Foi a vontade do Bezerra de Menezes, com mais outros espíritas bem influentes da época, que resolvem montar essa federação. E aí a gente precisa entender uma coisa que é muito importante. O Rio de Janeiro, em 1908, ele era a capital do nosso país. A capital só vai se tornar Brasília em 1955, depois do Juscelino Kubitschek. Então, até então, o Rio de Janeiro era o grande polo cultural e político do negócio. E o espiritismo tinha muita força no Rio de Janeiro nessa época. Até mesmo porque, há alguns anos atrás, a gente precisa entender, é importante a gente entender essas datas. 1908, e aí, mãe Priscila, vai colocando aqui do lado as datas para o pessoal saber. 1908 acontece essa questão com o Zélio. Mas a gente precisa lembrar que há mais ou menos 20 anos atrás, 1889, nascia a República. Ali no Rio de Janeiro, através de um golpe de Estado do Marechal Deodoro da Fonseca. Há 21 anos atrás, nós tínhamos em 1888 a abolição da escravatura, naquela mesma cidade pela Princesa Isabel. Então, nós precisamos entender que o Rio de Janeiro, em 1908, é um país que tem apenas 20 anos de república, um país que tinha exilado a sua família imperial há pouco tempo, família imperial essa que era espírita, família imperial essa que gostava do espiritismo, família essa, como o próprio Dom Pedro II, que foi obrigado a fazer o Cristo Redentor. Você sabia disso? O Cristo Redentor foi obrigado pelo bispo da época no Rio de Janeiro, porque ele dizia que o Rio de Janeiro estava virando uma cidade do pecado. Tá? Ele veio numa cidade de promiscuidade. Então deveria colocar um Cristo para poder abraçar a todos. E foi o pedido da Igreja Católica. E aí o Dom Pedro II vai e coloca o Cristo no Corcovado, que era a montanha preferida do Dom Pedro I, seu pai, que ele nem conheceu direito. Então a gente precisa entender que a história do Zélio, ela vai passar por todos esses entremeios. E é nesse lugar que um menino de 17 anos, em 1908, dentro da Federação Espírita, tem a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que até então não tinha dado este nome. E o Zélio percebe que vários espíritos que estavam ali na mesa, de escravizados, vários espíritos de povos originários, né, os indígenas, como nós chamamos, queriam se manifestar e aquela mesa espírita não deixava, dizendo que aquilo era coisa de espíritos atrasados. Nós precisamos entender que o espiritismo naquela época não gostava dessa questão brasileira dentro do espiritismo. Tá? A verdade é que assim, a gente precisa falar e fazer um recorte importante, abrir uma aspas. Né? Esse programa vai ter 1000 aspas, mas a gente vai ter que abrir. O espiritismo ele se torna realmente mais querido no Brasil pós o Chico Xavier, que é o grande médium brasileiro. Antes disso, o espiritismo sofria muito preconceito dos católicos e também fomentava certos preconceitos contra os povos originários, contra os escravos, os recém-abolidos, né? Mas contra os espíritos dos escravizados, dizendo que eram espíritos atrasados. Enfim. Então é desse recorte, nessa mesa, que esses espíritos não podem se manifestar, e aí se manifesta o espírito através do Zélio Fernandino de Moraes, perguntando, né, para os médiuns, por que esses espíritos não podem se manifestar? E aí as pessoas falam, né, o médium fala que eles eram atrasados, e aí ele fala, então se eles são atrasados, amanhã, dia 16 de novembro, na casa deste aparelho, eu estarei, e naquela mesa
todos os espíritos serão aceitos, independente da sua forma. E isso é muito importante a gente falar, porque é um menino de 17 anos enfrentando todo o movimento que já existia, tá, de exclusão social desses espíritos, de exclusão espiritual, vamos falar assim, e ele peitando essas pessoas. E aí o Zélio funda no dia 16 de novembro de 1908 a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E aí a gente precisa entender que ali começa o trabalho do Zélio com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que aí é um assunto para outra pílula, e aí eu prometo talvez fazer até um doutrinando para falar disso, porque ele merece, mas ou talvez fazer uma pílula para explicar quem é o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que por mais que era um espírito que, essa é outra história maravilhosa, porque ele não deu este nome ele inventou na hora, porque quando uma pessoa pergunta para ele, e quem é o senhor? Qual é o seu nome? Para ele, nesse dia 15, nessa mesa, ele fala, se queres um nome, então se você quer um nome, eu não tenho um nome, eu sou um espírito qualquer. Mas se você quer um nome, pode me chamar então Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque nem para mim, nem para os meus irmãos haverá caminhos fechados. Então, o nome Caboclo das Sete Encruzilhadas nasce como uma forma de abertura para esses espíritos. Enfim, o Zélio no dia 16 monta a TENSP, que vai ganhando a partir dos primeiros anos, ganhando todo um formato. Ela não nasce já um terreiro, já um centro, ela vai ganhando esse trabalho. E o Zélio, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, funda mais 7 casas. Tá? A gente sabe que o Zélio fundou muito mais do que isso, mas 7 casas foram as primeiras casas que ele funda, principalmente. O Zélio especificamente trabalhava com 3 entidades. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, que lá na TENSP até hoje é chamado de chefe. O Pai Antônio, que é um preto velho que não se sabe a história dele. Provavelmente tenha sido sim um escravizado, mas nunca falou da sua história. Não se sabe a sua cultura, de onde veio esse espírito, de sua etnia, seu clã, nada disso. Mas sim um preto velho que trabalhava muito, praticava muita caridade, que é tido como um dos primeiros cantos que é conhecido dentro da nossa religião, cantado por ele. Aliás, não é difícil você achar na internet áudios dele explicando, né? Aliás, ele tinha uma frase muito célebre que ele falava, todo mundo quer Umbanda, mas nem todo mundo pode. Então, a Umbanda realmente ela é uma prática bem difícil. E aí tem uma terceira entidade, que também merece um doutrinando ou uma pílula, que é chamada de Orixá Malé, ou Orixá Malê, que vai surgir um pouco depois do Zélio para trabalhar. Algumas pessoas dizem que talvez fosse uma entidade da linha de Ogum Malé, não se sabe. Algumas pessoas dizem que poderia ser um Exu, chamado de Malé, mas também não se sabe. Porque não usavam essas roupas e essa roupa fluídica nem essa nomenclatura. O que se sabe é que o Orixá Malê era um espírito que vinha no terreiro principalmente para fazer as práticas de quebra de demanda, de descarrego e de limpeza espiritual e de muitas materializações. O nome Malê quer dizer aquele que vem de fora. Os malês eram apelidados nas senzalas, e provavelmente seja o Pai Antônio que tem apelidado o Orixá Malê dessa forma, para falar das pessoas que não vêm daquele clã. Então, é muito comum que os malês eram o apelido dado para o povo Haussá, por exemplo, nas senzalas, que era um povo muçulmano. Então, os próprios bantos e os iorubás chamam de malê aquele negro que é muçulmano. Então, provavelmente, se sabe que o Orixá Malê ou era muçulmano, de origem muçulmana, ou também existe uma corrente que talvez ele seja de origem hindu. Então não se sabe, mas se sabe que com certeza ele tinha uma ligação com as entidades do Oriente, que isso, aliás, vai ficar muito comum na Umbanda nos primeiros anos. A TENSP tinham vários rituais, e tem alguns rituais até hoje, extremamente importantes e tradicionais. Entre eles o Amansi, o ritual do pote e o ritual das fitas. Tá? E é muito legal a gente entender isso e esses rituais que acabaram vindo para a Umbanda, lembrando que até hoje não existe atabaque na TENSP e os seus trabalhos, por mais que não sejam em mesa, começam na mesa. Né? O próprio Zélio só trabalhava na mesa, né? As entidades dele vinham com ele na mesa. E aí aqui tem uma coisa interessante.
O Zélio, quando ele completa 55 anos, no ano de 1946, ele resolve sair da TENSP. E é meio doido a gente imaginar isso, porque ele funda a casa e com 55 anos ele deixa a casa para suas filhas, a dona Zélia e a dona Zilmeia. E isso acontece porque ele mesmo disse, na época, que para ele era mais importante agora que elas tocassem o centro do que ele. Então, aqui já tem um traço do Zélio muito importante, que o Zélio não era um homem de vaidades. O Zélio era um homem simples, que amava a religião, que amava a espiritualidade e que praticava a caridade. Nunca gostou muito de títulos, tá? Até mesmo abdicou do seu título como dirigente, pai de santo ou quem quer que seja. O Zélio falece em 3 de outubro de 1975 com 84 anos. Então, dos 55 até os 84, o Zélio não estava mais na TENSP, mas ainda trabalhava esporadicamente, cada vez um pouco menos. Ele funda a cabana do pai Antônio de uma forma bem menor, mais perto da casa dele, para só ele trabalhar com algumas pessoas, mas se sabe que ao longo do tempo ele foi deixando para que a sua família. Hoje a TENSP ainda existe, fica em Cachoeira de Macacu, e hoje quem está à frente é o seu bisneto, né, o Leonardo Cunha, que está à frente da TENSP, filho, né, ele é bisneto, filho também de outra dirigente que teve lá durante muitos anos. Então, a sua família até hoje comanda a TENSP. E aí a gente parte para o assunto que aí a gente começa a polêmica. E por que o Zélio é falado como fundador da Umbanda? O Zélio nunca reivindicou esse título. O Zélio, aliás, nem gostava desse título de fundador da Umbanda, ele mesmo não se denominava como fundador da Umbanda. O que acontece é que em 1941, aí é formada pela primeira vez o Congresso de Umbanda. Então vamos lá. O Zélio começa o seu trabalho em 1908. Ele deixa a TENSP em 1946. 5 anos antes dele deixar, ele participa de um congresso. E neste congresso, os dirigentes de Umbanda, porque as pessoas que praticavam o ritual de Umbanda, chamam o Zélio e eles intitulam o Zélio como fundador da Umbanda. Essas pessoas. E por que eles intitulam o Zélio como fundador da Umbanda? Porque o Zélio, até então, era a casa mais antiga que tinha registros do seu culto e do seu trabalho. Seria um absurdo a gente falar que a Umbanda nasce com o Zélio. É lógico que não. Nós temos que entender que as práticas umbandistas, das velas, das entidades, dos espíritos, da manifestação de espírito para a prática da caridade, é muito mais antiga que o Zélio. Nós temos manifestação de espíritos em vários lugares. Exemplo disso, por exemplo, é se você buscar, por exemplo, no budismo taoísta, existe manifestação de espírito e eles não cobram nada e consultam as pessoas. Lá na China. China a gente está falando de pelo menos 2.000 anos atrás. Mas a gente pode falar que a Umbanda tem 2.000 anos? Não. Por que o Zélio é intitulado dessa forma? Porque é onde tem mais registros do culto que nós fazemos hoje, mais próximo do que o Zélio fazia. Então a gente precisa entender que é lógico que outros nomes, como o próprio Pai João de Camargo, como o próprio Juca Rosa, como a própria Luzia Pinta, e tantos outros nomes conhecidos que praticavam as macumbas, os calundus, as cambindas, os candomblés de caboclo, os catimbós Jurema, os tambores de Mina, os próprios candomblés Angola, os próprios cultos e o próprio candomblé Queto, que todos esses influenciam e influenciaram a nossa religião, já existiam há muito tempo. Nós temos, por exemplo, livros de história de 1730 falando já do catimbó. Então, já existiam esses cultos. Porém, neste congresso é dito que, por mais que existiam esses cultos, o Zélio foi o primeiro médium a organizar isso numa forma de culto, que é o que a Umbanda acredita como um culto hoje. Pai Léo, mas eu entendo que o Zélio, eu não faço o culto do Zélio. Tudo bem, mas o Zélio influenciou de uma certa forma no nosso culto.
talvez a maior influência. Eu posso fazer um culto que não tem influência do Zélio? Pode, aliás, a maioria das umbandas hoje não tem tantas assim. Se a gente fosse pegar a nossa umbanda de hoje, ela é muito mais influenciado, principalmente as maiorias das vertentes, pelo Tata Tancredo do que pelo Zélio. Porém, o Tata Tancredo veio bem depois do Zélio, nos anos 1950. Então, esses espíritos já trabalhavam nos centros, nas macumbas, nas casas das pessoas. Mas foi a partir da TENSP que a gente tem essa organização. A gente precisa falar o seguinte, o Zélio nunca quis esse título. E falar que algumas pessoas dizem que o Zélio embranquece a Umbanda é uma mentira. Porque às vezes as pessoas falam de um jeito para nós, do Zélio, e às vezes passam a informação, que parece que o Zélio bateu em algum momento no peito e disse, a partir de agora eu sou fundador e a religião só nasceu por mim. E isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu e isso precisa ficar claro. Então, para aquelas pessoas que acham, que falam assim, não, mas o Zélio embranquece um culto. É mentira. O Zélio, na verdade, ele africaniza, ele indigeniza, ele transforma através dos povos originários e dos espíritos de escravizados uma religião que era estritamente branca. Então, ele não pegou uma religião e mudou ela dizendo que a dele era certa e que a partir de agora esqueçam as macumbas cariocas. Nunca existiu isso. O que existiu foi o espiritismo baixar a cabeça para esses espíritos. E, aliás, até hoje é assim. Muitos centros espíritas hoje existe a figura do preto velho, a figura do caboclo. Hoje até mesmo muitos centros espíritas fazem um trabalho muito bonito de tentar resgatar esses espíritos e resgatar culturalmente falando que esses espíritos não são atrasados porque tem essa forma fluídica. Então é uma grande falácia falar que o Zélio fez isso porque ele nunca reivindicou nada. O título que ele tem de fundador foi dado a ele quando ele largou praticamente a TENSP, porque ele nunca gostou de título. Para ele trabalhar. Eu pergunto para você, que às vezes tem essa dúvida, quantos livros o Zélio escreveu? Quantos vídeos o Zélio fez? Ou quantos congressos? Quantas coisas o Zélio fez para a nossa religião, a não ser praticar a caridade? Ele só fez isso. Ele nunca quis fazer outra coisa, ele nunca quis aparecer, ele nunca quis se mostrar, ele nunca quis ser o profeta de nada, ser o fundador de nada. Isso foi um título que os outros deram a ele. Ele mesmo nem gostava disso. E existe um outro aspecto do Zélio, porque quando a gente fala assim, e o Zélio o que ele fez pela religião? Ele fez algumas coisas importantes. O Zélio foi vereador durante 2 mandatos. Por quê? Porque um dos trabalhos do Zélio era defender as casas de culto, independente se fosse de Umbanda, de Candomblé ou de outros lugares. Mas de que forma? De forma política. Pouca gente sabe disso. Aliás, tem gente que fala que Umbanda e política não se mistura. Mentira. O Zélio misturou e misturou muito bem. Ele foi vereador. Ele defendeu o nosso povo. Então, para que a gente possa entender de uma forma bem de síntese, porque essa é a ideia desse vídeo, independente se você concorde ou não concorde com o título de fundador. Eu não gosto do título de fundador, eu prefiro chamar particularmente o Zélio muito mais como um codificador, assim como o Kardec codificou o Espiritismo, que já existia antes. Então, a gente precisa entender que o Zélio nunca pediu título nenhum. O Zélio nunca quis embranquecer nada, o Zélio não era racista, o Zélio não quis apagar a história de ninguém. O Zélio apenas fazia a sua própria história. E as pessoas que vieram depois dele tiveram ele como este grande marco. A Umbanda, no dia 15 de novembro, segundo a nossa lei brasileira, segundo todas as federações, né, creem que a Umbanda tenha sido fundada nesse dia e completa nesse ano 116 anos. E aí, mais uma vez, é hora da gente revisitar e entender a verdade dos fatos e entender que não existe vilão. Não existe ninguém que queira o mal da nossa religião. Acima de tudo, se você entende que o Zélio seja o codificador, ou se você não entende, mas se você não entende, vê esse vídeo de novo e vai entender que o Zélio nunca quis apagar nada, entenda uma coisa, a Umbanda vai além disso. A Umbanda é amor, é paz e é ajuda ao próximo. Dentro desse culto existem vários cultos.
cultos mais cristianizados, cultos mais kardecizados, cultos mais africanizados, culto mais indigenados. Mas o que importa é, independente do lugar, o preto velho, o caboclo, o Exu, o seu Zé e todas as linhas e todas as entidades vêm para ajudar o próximo. E isso o Zélio sempre fez e é isso que todas as casas têm que fazer. E aí sim a gente vai ter Umbanda. Agora, se você quiser conhecer mais sobre a história do Zélio e sobre todo o seu legado que ele nos deixou, procure um terreiro. Com certeza você vai saber, talvez não nas palavras, mas principalmente nas atitudes. Porque se hoje tem espírito que baixa para praticar caridade, foi porque o Caboclo das Sete Cruzilhadas um dia disse essa frase. Se você quiser saber mais, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Filho de Beba que tem fé. Nós temos